O tema de hoje que nós temos aí é o maravilhoso Espírito Santo. E esse termo, maravilhoso Espírito Santo, ele é muito apropriado porque de fato nós precisamos reconhecer o Espírito Santo como maravilhoso. Eu acredito ser muito apropriado nós nos referimos ao Espírito Santo assim, maravilhoso, doce, amigo, Espírito Santo. Eu sei que para pessoas que às vezes até foram criadas numa igreja mais tradicional, elas até têm dificuldade de se relacionar dessa maneira com o Espírito Santo, assim como também de até mesmo chamar Deus de Pai, porque às vezes a tradição ela coloca o Espírito Santo somente como aquela figura chamada a terceira pessoa da Trindade. E as pessoas então o veem assim, o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, mas elas não conseguem enxergar que o Espírito Santo habita nelas e que elas podem e devem se relacionar com Ele e ter um relacionamento íntimo com Ele, não só se relacionar superficialmente, mas esse relacionamento ser íntimo. Amém? E para ser íntimo nós precisamos reconhecê-lo dessa maneira como o maravilhoso Espírito Santo. Precisamos desejá-lo assim. Nós já falamos aqui na igreja outras vezes que o Espírito Santo, ele é o maior presente de Deus para a igreja. Digam comigo, o Espírito Santo é o maior presente de Deus para a igreja. Jesus Cristo, ele é o maior presente de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo, que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para o mundo, o Senhor deu quem? Jesus. E as pessoas do mundo, elas precisam então crer em Jesus. E quando elas creem em Jesus, o que é que elas recebem então? O que elas recebem? Elas recebem o Espírito Santo como um selo, como a garantia da sua salvação. E o Espírito Santo então passa a habitar nelas. Ou seja, assim que a pessoa se converte, ela já começa recebendo esse maravilhoso presente que é o Espírito Santo. E se você já aceitou Jesus, você o tem. E se você o tem, ele não habita no céu, ele habita dentro de você. Quantos podem dizer amém? Diga: o Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo, habita em mim. Vamos ver João capítulo 14, que é o versículo que tem aí indicado no texto, no tema de hoje. Olha o que disse Jesus em João 14, 15 a 17. Ele diz bem assim: se vocês me amam, obedeçam o que, amados? Obedeça aos meus mandamentos. E é interessante quando Jesus fala isso, né? Que se vocês me amam, obedeçam os meus o quê? Mandamentos. Porque essa cultura que está se colocando no mundo hoje, a cultura de toda forma de amor, não é assim? A cultura do mundo é a cultura de toda forma de amor, de que Deus não se importa como as pessoas vivem. O que importa é que elas se amem, e para isso não importa que estilo de vida elas levem, porque a questão é somente o quê? O amor. E aí as pessoas então pensam que Deus aprova o amor entre as pessoas do mesmo sexo, e Deus então não aprova o amor, esse tipo de amor. E ele diz assim: aqueles que me amam, eles obedecem o que? Os meus mandamentos. Eles obedecem o que?
a minha palavra e obedecer a palavra de Deus, um dos princípios é andar em santidade, é andar em obediência à própria palavra. E para andar em santidade, a palavra então, ela define os parâmetros de como o ser humano deve amar o outro e com que tipo de amor o ser humano deve amar o próximo, não é? Então não é qualquer forma de amor, mas é o amor dentro dos princípios da palavra de Deus. E ele diz bem assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Essa palavra outro encorajador, ele está se referindo ao Espírito Santo, e essa palavra aqui no original, encorajador, ela na verdade é uma expressão do original que é Paracletos. A palavra Paracletos é a palavra que significa o Espírito Santo. Outro igual a quem? A Jesus. E esse Paracletos, que é o Espírito Santo, ele tem várias características, e uma delas é ser encorajador, ser um amigo, ser aquele que guia, ser aquele que consola, aquele que conforta, aquele que é como um advogado, aquele que é um intercessor. Então essa palavra Paracletos, ela significa, ela dá na verdade significado a muitas outras palavras na Bíblia, mas aqui ele se refere ao Espírito Santo, e ele diz bem assim: o mundo não pode receber. Olha o que diz Jesus: o mundo não pode receber. Digam comigo: o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo pode e deve receber quem? Jesus. E aí, quando recebe Jesus, deixa de ser uma pessoa então o que? Mundana, e passa a ser o que? Um cristão. E como um cristão, aí ele pode receber quem? O Espírito Santo. Amém? Então isso, o mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece, mas vocês o conhecem. Aqui ele está falando para os discípulos, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Então, neste momento em que Jesus estava falando esta palavra aqui para os discípulos, ele disse bem assim: o Espírito Santo habita com vocês agora. Como o Espírito Santo habitava com os discípulos naquele momento? Ele não disse que naquele momento o Espírito Santo habitava dentro dos discípulos. Disse que o Espírito Santo naquele momento estava com os discípulos, correto? É isso que diz o texto? Diz: ele está com vocês, mas depois habitará em vocês. Então, como é que o Espírito Santo estava com os discípulos naquela ocasião? Porque o Espírito Santo estava em Jesus, e como Jesus estava com eles, o Espírito Santo também estava com eles. Mas quando Jesus fosse elevado aos céus, quando ele morresse e ressuscitasse, então ele ia dar para os discípulos o Espírito Santo. E isso aconteceu em João capítulo 20, no versículo 21, após a ressurreição. Os discípulos estavam trancados lá no cenáculo, na casa. Jesus aparece e diz bem assim para eles: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E disse mais, e soprando sobre eles, ele fez apenas isso, ó, soprou, e soprando sobre eles disse o que? Recebam o Espírito Santo. Amém? Lembra que ele disse aqui, ele disse: ele está com vocês, mas depois habitará em vocês. Então ele soprou. Por que ele soprou? Porque o Espírito Santo estava dentro dele, assim como Adão, lá em Gênesis, quando foi criado, e estava apenas ali um boneco de barro. Disse a palavra que Deus então soprou em suas narinas,
E entrou nele o quê? O fôlego de vida. O Espírito passou a habitar em Adão. E da mesma forma, Jesus agora sopra sobre o homem, os discípulos que agora haviam sido o quê? Recriados, experimentado o novo nascimento. E só agora, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, eles podiam agora receber o Espírito Santo dentro deles. Diga-me, que bênção! Sim ou não? Sim. Mas pastor, eles não receberam o Espírito Santo, não foi em Atos 2, no Pentecostes? Não. Em Atos 2, diz que eles estavam reunidos, trancados em oração. De repente viu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e línguas como que de fogo que pousou sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram que? Cheios do Espírito Santo. Ali em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, ou seja, já estava dentro deles e foi derramado sobre eles. E eles então começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo não entrou pela janela do templo e passou a habitar, porque já habitava quando Jesus soprou, mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Então o Espírito Santo é uma dádiva, é um presente de Deus para todos nós. Que privilégio termos o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Diga, que bênção. Quantos amam o Espírito Santo? Oh, quantos adoram o Espírito Santo? Nós precisamos, irmãos, aprofundar o nosso relacionamento com o maravilhoso Espírito Santo. Nós precisamos sair da superfície. Nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E conforme você vai estreitando o seu relacionamento com o Espírito Santo, conforme você vai aprofundando o seu relacionamento com Ele, a compreensão da sua vontade, do seu plano e do seu propósito vai se tornando mais clara para você. Kenneth Hagin diz bem assim: as pessoas, elas querem extrair petróleo do terreno raso, e não faz isso. Você já viu alguém cavar 5 metros e dar petróleo? Não. Petróleo sempre dá onde? Nas profundezas, até mesmo na superfície, como na região de Carmópolis. É profundo. No mar é mais profundo ainda, não é assim? E o que encontraram no pré-sal? Não é o quê? Petróleo, naquela camada bem profunda. Ali está o quê? A riqueza, o petróleo. A mesma coisa é o Espírito Santo. Nós só vamos conseguir extrair mais da sua vontade, do seu plano e do seu propósito, se aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, irmãos. Amém? E o relacionamento com Ele não pode ser limitado só ao ambiente da igreja. O ambiente da igreja é só um start para a gente. O ambiente igreja é só para você ser, de repente, renovado, avivado, despertado, sim ou não? Sim. Mas o que vai lhe sustentar, ou o que vai aprofundar a sua raiz no relacionamento com o Espírito Santo, é a sua caminhada no dia a dia com Ele. E quanto mais você for compreendendo, orando, e isso se dá pela oração. Isso se dá pela oração. Nós precisamos investir mais tempo de oração. O cristão, do modo geral, ele é conhecido, infelizmente, como pessoas que não gostam de ler e que não gostam de orar. E é um contrassenso, não é verdade? É um contrassenso. É uma coisa que não é coerente com a nossa fé, sermos pessoas que não gostamos de orar e não gostamos de quê? De ler. Ler a Bíblia ou ler livros cristãos, que muitas vezes uma boa leitura de um bom livro cristão nos ajuda a entender algumas coisas da Bíblia,
mas um bom livro nunca vai substituir a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, correto? Mas nós precisamos avançar com essas coisas. Nós precisamos avançar com a leitura e com a oração. Como é que você pode conhecer alguém sem você passar tempo com essa pessoa? É possível? É possível? Não. Mas quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você acaba conhecendo ela, não é verdade? Você acaba conhecendo as coisas dela. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco em outro ponto. Mas se você fala assim, às vezes, pastor, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Estou falando isso para o crente que já foi salvo. Para aquele que não é salvo, o plano começa aceitando o quê? A salvação. Mas para aquela pessoa que já é salva, ela fala, pastor, mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Como assim você não sabe? Como assim você não sabe? Não, pastor, fale para mim, o que é que o senhor acha que Deus tem comigo? Eu não posso falar o que eu acho que Deus tem com você. Eu posso até ter algumas impressões, mas acerca do seu chamado e do seu futuro, é você quem vai descobrir em seu relacionamento com o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? E isso independe da sua faixa etária. Pode ser desde um garoto como Gabriel. Gabriel tem 15 anos, Gabriel tem. Então, desde a idade de Gabriel, Gabi, Davi, até os de mais idade, como o seu Francisco, como a irmã Inês. Não importa a faixa etária de vocês, não importa a idade, porque a Bíblia diz que mesmo na velhice, essas pessoas idosas dariam o que, amados? Frutos. Ou seja, não existe ninguém inativo ou improdutivo no reino de Deus. Não importa a idade, você tem consciência de quem você é em Deus. Eu lembro da mãe do pastor Heleno, uma senhora já idosa, e foi feito no prédio aonde ela morava, no centro da cidade. Ela morou por quase 30 anos no edifício Jangada, e em um dos seus aniversários fizeram uma pesquisa no prédio com os moradores sobre a irmã Cidália, e dos moradores daquele prédio e tantos outros que nem moravam mais lá, mas dos moradores do edifício Jangada, que com o passar dos anos se tornou um prédio mais comercial do que residencial no centro da cidade, foi contabilizado mais de 100 pessoas que ela ganhou para Jesus no prédio dela. E essa mulher, ainda já idosa, eu muitas vezes estive com ela conversando, e quando você conversava com a irmã Cidália, com a mãe do pastor Heleno, você se via como se estivesse ali diante de um Abraão, diante de uma Sara, diante de uma Rebeca, diante de um patriarca. Sabe aquela pessoa que carrega aquela presença de Deus? Eu fui visitá-la algumas vezes lá em Alagoas. Ela depois foi morar um tempo lá em Alagoas com a filha dela, e nós visitamos algumas vezes ela, e ela dizia bem assim: pastor, eu já pedi a Deus para me levar. Eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, porque eu já fiz tudo, mas se Deus não me levou ainda, é porque Ele quer que eu faça algo para Ele ainda. Eu não sei o que, mas uma coisa eu faço, que é orar por as pessoas que eu conheço. E eu sempre estou aqui orando pelas pessoas. Inclusive, em uma dessas viagens minhas, ela orou por mim, por Sandra. Eu acho que a gente estava com os meninos e com a minha sogra, e ela orou, nos abençoou ali, e na volta nós tivemos um livramento de um carro que invadiu a nossa pista, e por pouco a nossa vida não foi ceifada. Por onde o meu carro passou, eu conduzindo o carro, só vi que foi a mão de Deus, porque o carro de fato veio na contramão. Do outro lado do estacionamento tinha 3 pessoas de bicicleta no acostamento, então eu ia bater de frente para o carro, ou eu ia arregaçar por cima dos 3 que estavam no acostamento. E eu não sei o que Deus fez, eu só sei que eu passei entre as pessoas do acostamento e entre o carro na contramão. Eu passei, não sei como, não foi habilidade minha, normal nem natural, foi a mão de Deus.
E quando isso aconteceu, a primeira coisa que nos lembramos no carro foi da oração da vossa idade. E nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos na Bíblia exemplo de Simeão, de Ana, de pessoas que na melhor idade estavam no templo servindo a Deus com jejuns e orações. Nós temos exemplos também do próprio Jesus, que aos 12 anos ele está voltando, os seus pais vão para Jerusalém, e quando ele estava em Jerusalém, os seus pais voltam, e a Bíblia diz que Jesus ficou no templo, conversando com os doutores por 3 dias, discutindo sobre a lei. E a palavra disse que depois que Maria encontrou com Jesus, falou: estávamos aflitas procurando você. E ele disse assim: eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Se referindo a quem? Ao pai José ou ao pai Jesus? Ao pai Deus? Ao pai Deus. Mas com que idade? Com 12 anos. E nós temos na Bíblia pessoas que até mesmo com essa idade, como eu disse, de Gabriel, Kathleen e tantos outros, que já tiveram um chamado. O evangelista que incendiou a África por mais de 50 anos, no seu ministério, chamado Reinhard Bonnke, ele conta na experiência dele que ele se converteu com 8 anos de idade. E ao se converter aos 8 anos, ele decidiu viver para uma vida ministerial e atender o chamado que Deus tinha para ele. Eu já estudei nos avivamentos sobre um homem chamado William Breno, que ele estava com quase 11, 12 anos, ele foi pegar água na fonte. E enquanto ele ia pegar água na fonte, ele viu uma árvore, e essa árvore ela se movia somente em um determinado lugar. Ele percebeu que não tinha um vento soprando em toda a árvore, mas apenas um ponto daquela árvore se movia. E igual Moisés, ele se aproximou daquela árvore, e quando ele chegou perto, ele ouviu essa voz dizendo para ele: não beba, não ande por caminhos errados, porque eu tenho um ministério com você. E com 20 anos, o William Breno já havia pregado em quase todos os estados dos Estados Unidos. Ele era um homem que pregava e era usado por Deus em cura divina. E muitas vezes as pessoas viam anjos operando a cura divina com ele. Às vezes ele ia orar por alguém com uma dor de coluna, e o anjo dizia bem assim: coloque a mão nesse lugar, porque a dor é nesse ponto. E quando ele colocava a mão, conforme o anjo orientava, a cura se manifestava. E esse homem foi um grande pregador e um avivalista nos Estados Unidos. E ele pregando em uma das suas conferências, um outro jovem chamado T.L. Osborne estava assistindo às suas pregações e disse bem assim: meu Deus, eu quero o que esse homem tem. E o Espírito Santo disse bem assim para ele: você tem muito mais, está aí dentro a minha presença, o meu Espírito está aí dentro. E esse homem, T.L. Osborne, se tornou um grande avivalista na África. Um grande avivalista. Veja que pessoas foram sendo tocadas ao longo dos anos. E o chamado surgiu, elas conseguiram perceber, captar aquilo que Deus tinha para elas. E nós não podemos, irmãos, passar por essa vida terrena sem cumprirmos com o plano de Deus. Nós já falamos aqui sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, a tribulação, o milênio e sobre o estado eterno. Falamos tanto sobre a eternidade, e isso tem que tocar o nosso coração para dizer assim: Senhor, Senhor, eu quero viver o teu plano e o teu propósito. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos anunciar e nos comunicar o precioso plano de Deus. E não tem coisa melhor do que você viver essa realidade de seguir o que Deus tem para você. Quantos querem isso? Sabe, eu tenho dito há muitos anos atrás: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço que tiver que ser pago para viver dentro da sua vontade. Não tem nada nesse mundo que me atraia.
Eu sou uma pessoa que gosto muito da área de negócios, aconselho muito empreendedores, já ajudei tantas pessoas no mundo dos negócios, e as pessoas às vezes até pensam que eu sou da área dos negócios. Recentemente eu estava dando uma palestra lá na empresa de Robert e Chris, na Multimarcas, e ele disse assim depois: pastor, o senhor já é um coach já, o senhor deu para a gente aqui, foi uma palestra de vendas, o senhor é um coach. Pastor, eu disse: não sou coach não, eu sou apenas um pastor, ungido por Deus, e não tem proposta nesse mundo para nada, para me tirar desse lugar. Eu sei o que Deus tem comigo, eu sei o que Deus me confiou. Deus me confiou o pastoreio, a unção para cuidar de pessoas, e dentro do pastoreio tem essas variações de unção para ajudar e tantas coisas mais. Mas já recebi muitas propostas para voltar para o universo político, para trabalhar como assessor, para trabalhar como corretor, tantas coisas, e eu digo sempre não, e eu sempre confio e vejo Deus abençoando a minha casa e a minha família, porque eu digo sempre: a provisão, o sucesso, a felicidade, o sustento, tudo está em você estar na perfeita vontade de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo não quer que eu tenha nenhum prejuízo nessa vida. E tem coisas que o Espírito Santo não vai falar com você, digamos assim, audivelmente, mas você vai conhecer a sua forma de trabalhar, e você vai perceber e vai discernir situações para a sua própria vida, ou até mesmo para aquelas pessoas que lhe cercam. Vamos ver isso em Atos capítulo 27. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Atos 27. Quem encontrou, diga amém. Nós temos aqui Paulo fazendo uma viagem missionária não, missionária entre aspas, porque ele era missionário, mas Paulo aqui estava na condição de prisioneiro, e como prisioneiro Paulo tinha apelado para ser julgado pelo imperador César em Roma, e então ele foi colocado em um navio, preste bem atenção, ele foi colocado em um navio para ser levado como prisioneiro, assim como outros prisioneiros, para ser levado para onde? Para Roma. E ele então está em viagem como prisioneiro em um navio, seguindo para Roma. E diz bem assim no versículo 8, eu estou encurtando esse texto, ele diz bem assim: costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos. Se você puder, grife essa palavra, se não puder grifar, mas preste atenção nesta localidade, para ajudar melhor você a fixar. Repitam comigo: bons portos. Bons portos não era no singular, vários portos, no plural, mas era um local que tinha esse nome, Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando, amados, perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Olha o que Paulo disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Olhe para cá. Qual era a condição de Paulo nessa embarcação? Ele era o quê? Prisioneiro.
como tal, o máximo que ele poderia fazer era advertir quem? O marinheiro, o chefe da embarcação. Paulo não tinha autoridade sobre o marinheiro, sobre o capitão, para dizer bem assim: eu estou ordenando que você não siga a viagem. Mas Paulo estava na condição de prisioneiro, e ele, como prisioneiro, só podia fazer o quê? Advertir. Porque essa foi a percepção que ele teve. E olhe que Paulo não disse assim: o Espírito Santo falou comigo. Ele disse isso. Ele não disse também assim: Jesus falou comigo. Ele disse isso. Ele também não disse bem assim: um anjo apareceu e me falou sobre isso. Ele falou isso? Não. Mas ele não falou isso, não foi porque ele esqueceu. Paulo, ele era muito cuidadoso com as suas palavras, e ele sabia. Se você ler toda a carta de Atos, o livro de Atos, principalmente do capítulo 9, quando ele se converte, você vai ver que Paulo fala coisas, e ele sempre diz bem assim: olha, isso aqui, quando ele escreve em Coríntios, é o meu ponto de vista sobre tal coisa. Isso aqui foi o Espírito Santo quem falou comigo. Outra diz assim: Jesus falou comigo. Então ele sabia, mas nesse caso ele diz bem assim: eu percebo. Agora, essa percepção que ele teve porque ele era um homem, o que, amados? Ele era um homem natural, carnal ou espiritual? Um homem espiritual. E ele, como era um homem espiritual e cultivava um relacionamento com quem? Com o Espírito Santo, ele foi capaz de perceber por dentro, em seu espírito, aquilo que o Espírito Santo estava lhe comunicando acerca da viagem, do que poderia se dar mais à frente. Porque Paulo, por mais ungido que fosse, ele não era onisciente. Sim? Quem é que sabe o amanhã? Somente quem? Deus, Jesus e o próprio maravilhoso Espírito Santo. Mas Paulo, em comunhão com o Espírito Santo, com a maturidade que ele tinha, ele percebeu que essa viagem ia trazer para eles muitos danos. E muitas vezes, como homens de Deus, quer seja na minha condição de pastor, ou você na condição como cristão, muitas vezes você tem algumas percepções para pessoas que estão perto de você. Quem já teve isso já? De você, às vezes você perceber algo, de ver que aquela pessoa, se ela tomar aquela decisão, se ela ir por aquele caminho, ela está indo por um caminho tão errado, por uma coisa que vai causar tanto dano para ela, e você às vezes até fala: fulano, olha, eu sinto em meu coração. Você não tem uma palavra clara de Jesus ou de Deus, mas você tem o Espírito Santo, e aqui dentro ele está comunicando com você de que não é uma boa decisão fazer aquilo, ou não é hora de você fazer aquilo, ou não é o lugar para você ir, o lugar para você estar. Eu tenho um garoto no Rio de Janeiro chamado Leonardo. Eu convivi muito com a sua mãe, irmã Regina. Ela é uma intercessora muito dessa igreja. Sempre que eu vou no Rio, eu tenho um tempinho com ela. E um dia o seu filho Leonardo estava em casa, e Leonardo ia sair para ir para a balada lá em Nova Iguaçu. E ele ia sair para a balada, e quando ele se ajeitou para sair para a balada, a mãe estava orando na sala, e quando ele passou: tchau mãe, deu um beijo. Ela disse bem assim: Leonardo, meu filho. Aí ele parou: o que foi, mãe? Ela disse: não vá, se você for, você vai morrer. Aí ele parou: por que a senhora falou isso? Ela disse: me veio no coração agora. Aí ele disse assim: é ruim que eu vou sair, viu? Vou sair de jeito nenhum. Ligou para os amigos: eu vou mais não, viu? Minha mãe falou aqui um negócio comigo, um mistério aqui, e eu não vou não. Aí ele disse: mãe, quando a senhora tiver qualquer revelação, me avise. Sábio foi ele, sim ou não? Mas quantos filhos não ouvem as instruções da mãe?
Quantas pessoas ignoram muitas vezes uma palavra, achando que é chatice. Mas quem tem o Espírito Santo e tem comunhão com Ele, consegue perceber as coisas, consegue fazer uma leitura por dentro. E Paulo disse isso. Agora estava sob o comandante a decisão: escutar Paulo ou não. Quem era Paulo? Quem era Paulo? O prisioneiro. Foi o que ele fez. Olha o que diz. Mas, versículo 11: o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que, amados, a quem? A Paulo. E uma vez que Bons Portos, eu falei para você lembrar disso, Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir para onde? A Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto. Preste atenção. Você já assimilou aqui a coisa? Olhem para cá. O navio está atracado aonde? Em Bons Portos. Paulo disse: eu vejo que nós não devemos seguir o quê? Viagem. O comandante entendia, e isso já era de conhecimento marítimo, que Bons Portos não era o quê? De fato um bom lugar para se ficar naquela época. Então, digamos assim, o capitão do navio, ele se agarrou ao conhecimento que? Natural. Porque de fato a palavra diz que Bons Portos não era um bom lugar para ficar. Era melhor naturalmente seguir para onde? Para o outro porto de Fenícia. Era melhor ir para lá. Tudo isso no aspecto que? Natural. E muitas vezes, infelizmente, nós quebramos a cara porque julgamos tudo pelo natural. Só pelo natural. Aqui não está bom, aqui não é bom, ali é melhor, aqui não é assim, ali não é assim, aqui está muito desconfortável, aqui está muito ruim. E aonde é o melhor lugar para se estar? Aonde é? No centro da perfeita vontade de Deus. E sendo esse o lugar, não importa o resto. Não importa se as condições não são as melhores, mas se é onde Deus quer, é aqui que eu fico. Não importa se outro lugar é melhor, é onde Deus quer, é aqui que eu fico. Paulo não podia dizer bem assim: então vá vocês, porque ele era o quê? Prisioneiro. Eles então embarcam no navio. Quando o navio começa nas águas profundas a se mover, o que acontece de repente? Uma tempestade com capacidade de furacão se levanta e começa a levar o navio para longe. Essa tempestade com capacidade de furacão não estava nos planos naturais do capitão, mas Deus, que sabe tudo e vê tudo, já tinha visto. Deus sabe muito bem do seu amanhã. Por isso, quando Ele disser para você não, é não, porque Ele sabe o amanhã. Por isso que você precisa investir tempo no relacionamento com Ele, para você ter essas percepções bem o quê? Aguçadas, e você entender aquilo que Ele está comunicando ao seu coração. E se você comunica algo em seu coração e que de repente
assim como Paulo, não está no seu poder decidir, porque quando o dono do navio, junto com o capitão e o guarda, decidiu seguir viagem, qual foi a oração de Paulo agora? Paulo começou a orar por quê então agora? Paulo sabia que aquela tempestade ia pegá-los. Qual foi a oração de Paulo? Senhor, nos guarde. Amém? E muitas vezes é assim que você tem que fazer. Se tiver alguma coisa na sua vida que não esteja sobre você a decisão final, e mesmo depois de advertir, a pessoa decidir seguir aquele caminho, e se você estiver no barco também, só diga assim: Deus, me poupe, me guarda a minha vida, guarde a minha vida, porque eu não posso decidir por isso, guarde a minha vida. E Deus então Ele vai guardar. Sabe o que aconteceu? O desfecho dessa viagem foi: o navio acabou se perdendo. Conforme a tempestade ia aumentando, eles foram se livrando das cargas, do peso. Quando não tinha mais carga para eles se desfazerem, eles se viram à deriva, na maior angústia e aflição. Aí sim, o Senhor apareceu para Paulo, e Paulo disse bem assim para eles: senhores, não se abatam. Essa noite o Senhor apareceu para mim e Ele me disse que ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Agora o navio vai se esbagaçar. E isso aconteceu. Eles viram um banco de areia, pararam o navio, conseguiram ancorar o navio, mas eles não tinham condições mais de navegar e nem de ficar ancorado. Então eles decidiram, avistando um pouco uma ilha, eles começaram a nadar para essa ilha, e todos nadaram para aquela ilha chamada a Ilha de Malta. E ali eles chegaram naquela ilha, o navio ficou ancorado na polpa de areia, a onda batendo para lá e para cá, do navio não sobrou nada. Exatamente como Paulo disse, a viagem vai trazer muito prejuízo. Querido, querida, valorize a sua comunhão com o Espírito Santo. Se você valorizar, o maior benefício é seu. Amém? Diga comigo: para o meu próprio bem, eu preciso valorizar minha comunhão com o maravilhoso Espírito Santo. E para isso nós precisamos investir esse tempo de comunhão com Ele. O Espírito Santo, Ele se apresenta também em João 14. Abra comigo lá a sua Bíblia, em João 14. Aqui ele diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele diz: eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro encorajador, como eu disse, Paracletos, ou aquele que é o nosso ajudador. Então o Espírito Santo, ele é para nós um ajudador. Diga comigo: o Espírito Santo, ele é o meu ajudador. E como ajudador, irmãos, o Espírito Santo, ele não faz o trabalho sozinho. Amém? Ele nunca faz o trabalho sozinho. Por isso que ele se apresenta como nosso, o quê? Ajudador. E você precisa pedir que ele lhe ajude. Pedir que ele lhe ajude. E se você está passando por uma situação difícil, você começa a pedir para que o Espírito Santo de Deus faça o quê? Lhe ajude. Se você está para tomar uma decisão difícil, você vai pedir para o Espírito Santo fazer o quê, amados? Lhe ajudar. Amém?
Então, digamos, como é que eu posso falar assim? Ô Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar a transportar aquela cadeira e colocar no lugar de volta? Isso é você pedir para Ele o quê? Ajuda. Falar para Ele lhe ajudar a transportar o que? Aquela cadeira. Digamos que seja um peso que eu sozinho não consiga o quê? Carregar. Então eu preciso de quê? De ajuda. E de repente você tem situações na vida que você sozinho não consegue o quê? Lidar. Aí você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus o quê? Ajuda. Então, pedir ajuda, e aí você vai ficar agora sentado orando. Amém? Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo. Me ajude a transportar essa cadeira para cá. Espírito Santo, me ajude. Só que tem pessoas que elas só fazem o quê? Orar, não é? E elas só oram, pensando que o Espírito Santo, o ajudador, é fazer o trabalho o quê? Sozinho. Mas ele é o ajudador. Ele não vai carregar o fardo. Ele vai fazer o quê? Lhe ajudar. Então você está orando, Espírito Santo, me ajude. Eu quero transportar. Eu quero carregar, me ajude. Aí como é que o Espírito Santo vai fazer? Como ele vai fazer? Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é como se fosse um fantasma. Porque entende assim, quando diz que ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas pensam que o Espírito Santo vai ficar no ouvido da pessoa na mesa de bar. Rapaz, não beba. Vai ficar falando no ouvido dele, é isso? Que vai convencer? Não. O Espírito Santo vai levantar pessoas para que falem para ela. Vai chegar assim, vai usar alguém. Então ele convence o mundo, porque o Espírito Santo não habita no mundo. A voz dele não sai por aí no mundo. Ele usa o quê? Pessoas. Eu fui evangelizado na boate Augustus. Lá estou eu na boate e um amigo meu, a gente estava bebendo, sentado, começou a falar para mim de Jesus. E eu disse para ele: você não tem vergonha de falar de Jesus numa boate? Aí ele disse: eu só sei que o meu coração está queimando e eu tenho que falar disso para você. E depois que ele falou, eu nem consegui beber e nem consegui dançar mais. Aquele negócio queimando na minha cabeça, de Jesus. Tempo depois, eu me converti e ele voltou para Jesus. Então não foi uma voz na boate. O Espírito Santo não está na boate. Mas o que tinha lá era um desviado, ele usou. Estão entendendo? Então, o Espírito Santo como ajudador, ele vai levantar pessoas. Amém? Aí ele vai ver você ali e vai dizer bem assim para alguém: está vendo aquela situação? Ajude aquela pessoa. Ajude. E às vezes você fica assim, resignando: eu não queria, não sei o que lá. E o Espírito Santo dentro de você, não é assim? Ajude. Está difícil para ela, está pesado para ela. Ajude. Ele dentro de você, não é assim? Não é assim? Quem teve essa experiência já? E se você não faz nada, o que ele faz? Ele levanta o quê? Outro. Ajude. Esse outro não faz, ele vai fazer o quê? Vai se comunicar com o outro, porque você está lá dizendo a ele: Espírito Santo, você é o meu ajudador, me ajude. E às vezes até o socorro dele demora para chegar para alguém, porque às vezes as pessoas no processo envolvidas, elas demoram a obedecer. Às vezes o Espírito Santo fica ali convencendo uma coisa que a pessoa fazer muito o quê? Muito rápida. Orar.
muito rápido a pessoa já obedecer, ser pronto para ajudar alguém, para abençoar alguém. Então o Espírito Santo, ele é o ajudador. Muitas vezes você vai receber a ajuda, e outras tantas é você que vai ser o canal para ajudar. Em que área? Em várias áreas. Eu um dia estava almoçando, já contei isso, com o pastor Marco Antônio na minha casa, em uma conferência, há muitos anos, há mais de 12 anos atrás, já com a palavra da fé, e almoçando com o pastor Marco Antônio lá em casa, o Espírito Santo falou comigo: ligue para fulano de tal. E eu, meu Deus, eu estou almoçando agora. E o Espírito Santo: ligue. Eu estou almoçando. O Espírito Santo: ligue. Eu estou almoçando. O Espírito Santo: ligue. Meu Deus, pastor Marco Antônio, me dê licença aqui, eu tenho que dar um telefonema. Aí saí da mesa, liguei: oi, abençoado. Paz, tudo bem? Tá bem não, pastor? Tá bem não? Não, tá não. Estou aqui para me separar de minha mulher. Minha mulher acabou de me botar para fora de casa. O senhor pode me ajudar? Ah, meu pai. Eu vou aí. O pastor Marco: olha, vai dar para continuar aqui no almoço? Não, me dê licença, mas eu tenho que levantar, porque eu vou ter que ir ali fazer uma diligência pastoral. Às vezes é para orar por alguém, é para mandar uma mensagem, é para falar, é para telefonar, é para chegar com um recurso, é para viabilizar alguma coisa para alguém. E o Espírito Santo, ele sempre está pronto como nosso ajudador. Por isso que ele é tão maravilhoso, porque ele não só atende às suas necessidades, como ele usa você para ser alívio para outros, e para outros e para tantos outros. E eu sempre digo que quanto mais você o conhece, mais você é capaz de identificar a sua voz. A sua voz se torna inconfundível. Seja a voz do Espírito Santo mesmo, ou seja, os seus sinais ou impressões, como foi aquilo que Paulo teve. Em Atos capítulo 13, diz a Bíblia, que os discípulos estavam reunidos em oração, na igreja de Antioquia, e ali havia profetas e mestres. Aí disse bem assim: e disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Bom, a questão é: e disse o Espírito Santo. Disse como? Como ele disse? Tinha um grupo de irmãos orando para saber quem eles iriam escolher para ser enviado como o quê? Apóstolo. Vocês acham que o Espírito Santo disse assim, naquela reunião de oração? Eis que eu te digo, meus servos, escolham Paulo e Barnabé. Oh, glória! Vocês acham que foi assim? Foi uma voz audível? O Espírito Santo não fala aqui fora, ele fala aqui dentro. Em uma visão, aí sim pode acontecer. Em uma manifestação sobrenatural pode acontecer, mas ele fala aqui dentro. E a Bíblia diz que ali havia o quê? Profetas. O provável é que o Espírito Santo falou por meio de um daqueles profetas. Tanto que, versículo seguinte diz bem assim: após orarem e jejuarem mais uma vez, então eles enviaram Paulo, como se eles submeteram aquela questão mais uma vez em oração, para que todos tivessem o quê? O mesmo testemunho interior de que essa era a decisão correta. E foi, sim ou não, para a igreja? Sim, a escolha de Paulo e Barnabé como os primeiros missionários. Mas a questão é, quando a voz soou no meio deles, através de algum dos profetas, a percepção foi clara: o Espírito Santo falou. Amém? Diga comigo: eu preciso
me familiarizar com a voz, com a doce voz do Espírito Santo. Eu já disse aqui que comigo o Espírito Santo não precisa falar duas vezes. Na primeira, já pego firme. 27 anos, 26 anos casado com Sandra. Será que eu sou capaz de identificar a voz dela no meio de várias mulheres falando e ela identificar a minha em meio a muitos homens falando? Sim, por quê? Porque nós convivemos. Quanto mais, essa é a temática, relacionamento tivermos com o Espírito Santo, mais seremos capazes de discernir e perceber a sua voz. E é pela sua voz que ele faz o que, amado? Nos guia. Diga, o Espírito Santo, ele me guia. Então, quando você tem esse profundo relacionamento, percebe a sua voz, extrai dele tudo que você pode como ajudador, e aí você tem a capacidade, como eu disse, dele levanta alguém para ajudar você a fazer aquilo que você sozinho não podia fazer. Você vai crescendo em maturidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai conduzindo você, e você vai percebendo a sua voz e o que? E seguindo. Amém? Como um pastor conduz o rebanho, conforme João 10. Conforme João 10, como é que um pastor conduz o rebanho? Como é que o pastor conduz? Como? Conforme João 10, como é que o pastor conduz o rebanho? Diz bem assim, o pastor fala e as ovelhas fazem o quê? Identificam a sua voz e as segue. Então, o bom pastor, identificado por João 10, é aquele pastor que fala e as ovelhas fazem o quê? Seguem. E um pastor amigo meu estava em Jerusalém, e ele sempre leu em João 10, irmão Francisco, que era assim que o pastor conduzia. O pastor ele não vai atrás do rebanho, o pastor ele vai na frente, falando, e as ovelhas vão o quê? Atrás, seguindo. E o pastor estava em Jerusalém com a caravana com os turistas, e ele de repente olhou pela janela, e ele viu um pastor com um cajado atrás das ovelhas, e até um pouco estressado com as ovelhas, correndo para um lado e para o outro, com as ovelhas, tangendo as ovelhas. Mas a palavra não diz que o pastor tange a ovelha. Nós tangemos, se tange é boi. E quem é de gado aqui, entende de gado como Cláudio e Antônio, sabe. Lá no interior a gente usa o quê? O ferrão, para dar naquele boi que não quer seguir, que não quer carregar, não é? Vai lá com o ferrão no carro de boi, dá aquelas cutucadas e ele faz o quê? E ele vai, não é? Então o que cuida do gado, ele vai tangendo o gado, na verdade. E aí o pastor falou para o guia, mas não está errado não. Por que esse pastor está tangendo então as ovelhas, não está guiando? Aí o guia disse bem assim, eu conheço esse homem. Ele não é pastor, ele é açougueiro. Ele na verdade está levando aquelas ovelhas para o abate, porque ele tem um açougueiro. Mas de fato, aqui em Jerusalém, sempre que você vê um pastor, você vai vê-lo à frente do rebanho. Amém? Então o pastor ele passa e ele dá o comando. Amém? Vamos. Amém? O Espírito Santo, como aquele que nos guia, o que é que ele faz, irmãos? Ele nos inspira. Ele dá apenas o quê? O comando. Filho, faça isso, faça, não faça. Esse comando, muitas vezes, e predominante, deve ser aqui dentro do seu coração. Só que outras vezes também, ele usa o quê? Pessoas, sobretudo pessoas que têm autoridade para ministrar sobre a sua vida.
Amém? Para poder então falar bem assim para você: não, eu vejo que é uma bênção para você, eu vejo que isso é uma bênção. Eu me lembro de um testemunho de um esposo de uma irmã que está aqui nessa igreja, inclusive agora. Ele estava para entrar em um negócio, em uma sociedade, e a outra parte da sociedade oferecia para ele uma sociedade tão boa, um negócio assim tão extraordinário nos negócios, que ele ficou bem balançado. E ele conversou comigo: pastor, olha, a perspectiva é essa, o negócio é assim, assim, assim. Aí eu falei bem assim: vamos orar. E a gente orou por alguns dias, voltamos a conversar. E aí? Aí ele disse: falei, olha, eu não vejo que essa sociedade vai ser boa para você não. É muita vantagem nesse negócio. Você vai colocar o seu dinheiro nesse negócio, em uma coisa que, em uma empresa que o patrimônio que ela tem não vale isso. Ele quer lhe vender o negócio, daqui a pouco ele pode simplesmente sair fora, e se ele sair fora, o que você investiu não vale o que a empresa tem. Você só pode fazer com que o seu negócio cresça e prospere. E ele falou: é verdade, pastor. E isso já tem alguns anos, talvez 8 anos, 6 anos por aí. E desde aquele dia, essa pessoa tomou essa decisão, seguir no próprio negócio, e o negócio só fez crescer e prosperar, muito mais do que se tivesse ido por aquele caminho da sociedade. Mas muitas pessoas cristãs, pessoas boas, dizimistas, ofertantes, e às vezes tomam decisões erradas. Por quê? Porque não percebem o Espírito Santo. E por que tem dificuldade de perceber? Porque não estão investindo tanto quanto deveria na comunhão com Ele. Mais uma vez, repita comigo, diga assim, investir na comunhão com o Espírito Santo. O principal beneficiado serei eu. Agora, se você tem filhos, é casado, como muitos aqui, vai ser bom para eles. Sim ou não? Sim. Usufruir disso. Ver que você é uma pessoa madura, que valoriza o ser guiado pelo Espírito Santo. Só que às vezes nós tomamos decisões, às vezes baseado na pressão, e aí nós não percebemos as suas impressões. Veja que texto interessante em Atos 16. Vamos para Atos capítulo 16 agora. Quem encontrou, posso ouvir um amém? Atos 16, a partir do versículo 6. Preste bem atenção. Em seguida, diz assim: Paulo e Silas fizeram o que, amados? Viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Agora o que é que diz aí? Pois o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Olhem para cá. Que coisa! Qual foi a ordem de Jesus para os discípulos, Salazar, em Marcos 16? Ide por onde? Por todo mundo, e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Então eles estavam indo por todo mundo, pregando o Evangelho, exatamente como quem mandou Jesus. E agora Paulo quer pregar o Evangelho na região da Ásia. Mas o Espírito Santo disse o que para ele? Não. E agora? Eu obedeço o sim geral ou o não específico? O sim era o que? Geral. Mas o não foi o que? Específico. Existem determinações na Bíblia que são determinações o que? Gerais. Mas é no relacionamento com o Espírito Santo que você vai saber aquilo que é específico para você. Amém? Porque aquilo que funciona para mim, não estou falando de princípios, eu estou falando de direções, de estratégias, de coisas que fazemos. Aquilo que funcionou para mim pode não ser para o meu filho, porque o que Deus tem com ele, Deus tem com ele, Deus tem comigo, Deus tem comigo.
Sim ou não? Sim. Então, o Espírito Santo impediu. Agora, sabe o que é interessante? Foi que Paulo percebeu isso. E eu acredito que essa foi uma coisa até difícil de Paulo passar ali para os seus seguidores. Falou: vem cá, nós queremos de fato alcançar a Ásia. Eu estou disposto a alcançar a Ásia, mas em oração o Espírito Santo está impedindo, essa coisa não está batendo aqui dentro. O que o Espírito Santo impediu não foi colocando uma doença. Tem gente que pensa que é assim, né? Vai colocar uma doença, vai mandar uma desgraça, só o Espírito Santo vai impedir. Não, o Espírito Santo não usa as ferramentas do diabo, não. Ele quer que você o conheça e seja capaz de discernir sua voz, sinais e impressões. Amém? Agora, isso quer dizer que Jesus não queria de forma nenhuma alcançar a Ásia? É isso? Não. Ele queria também, Jesus, mas aquele não era o tempo para entrar ali. E aí é onde nós precisamos entender que nós temos que fazer as coisas no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? Olha o seguinte: então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção o quê? A Bitínia. Mas de novo, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não que, amados, não permitiu. Olha aí, se Paulo fosse um crente carnal, irmãos, ele ia ficar o que agora aqui? Feliz ou murmurando? Eu estou aqui para fazer a sua obra, você não quer que eu faça nada então? Você sabia que tem gente que às vezes até o Espírito Santo falando, livrando, a pessoa ainda é capaz de murmurar? É capaz de murmurar. Às vezes a pessoa está zelando pela sua vida e a pessoa murmura ainda, pelo zelo, reclama pelo zelo ainda, cuidando de você, cuidando da sua família, e a pessoa reclama pelo zelo ainda. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque, né? Porque dá piti às vezes. E o Espírito Santo fazendo o que, amados? Zelando. Diga: o maravilhoso Espírito Santo, ele zela por mim. Para não ficar sem resposta, ou como se dissesse: então tá bom, então o Espírito Santo não quer que eu faça nada, não é isso? Paulo poderia pensar, não é? Então tá bom, então eu não vou mais orar, eu não vou evangelizar, porque ele não quer que eu não faça o quê? Nada. Não é que ele não quer que você faça nada, ele só quer que você faça aquilo que ele determinar. Naquela noite, versículo 9, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para onde? Para a Macedônia, e o quê? E ajude-nos. Olha aí, clamando por o quê? Por ajuda. O homem está clamando por ajuda, e o Espírito Santo então dá uma revelação para Paulo, mostrando aquele homem o quê? Pedindo ajuda. E se Paulo estivesse lá na Ásia, ou nessa outra cidade, como esse homem em Tessalônica ia ser o quê? Alcançado. Porque esse homem estava aberto para o Evangelho. E será que era isso que ele ia encontrar na Ásia? Ou ele ia encontrar uma resistência, e essa resistência poderia custar a vida dele? Então, volto a dizer, o melhor lugar para se estar é na perfeita vontade de Deus. E o maravilhoso Espírito Santo é perfeito em nos guiar a esse lugar. O que é que fez Paulo? Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Quantos podem dizer amém? A Ásia, nem a Fenícia, deixou de ser alcançada pelo Evangelho e pelo próprio Paulo. Inclusive Paulo, ele pregou em toda a Ásia o Evangelho.
Depois ele foi para a Ásia, depois ele pregou na Ásia e depois ele fundou as igrejas na Ásia. Mas aquele não era o tempo de Paulo ir para a Ásia. Respeite o tempo de Deus para cada estação na sua vida. Se você o ama, você vai respeitar e vai dizer: ok, Senhor, eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Quantos podem dizer amém? Diga: o Espírito Santo é maravilhoso. Quantos o amam aqui? E nós temos capacidade de discernir, de julgar. Só que porque os crentes, nós deveríamos conhecer mais a palavra de Deus, para sermos mais maduros em discernir o que? As coisas. Veja agora 1 Tessalonicenses capítulo 5. Já estou concluindo, mas amanhã é feriado, rapaz, lembrei. Que bênção. Rapaz, amanhã é feriado. Diga comigo: amanhã é feriado. Oh, glória. Então tem mais meia hora, amém, irmãos? Quem quer ir para casa já? Pode dizer amém? Ainda não, então podemos extrair mais um pouco aqui? Sim? Amanhã é feriado, beleza? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Rapaz, lembrei, amanhã é feriado. Que maravilha. Ora, que negócio vai demorar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos aprender aqui algumas coisas. Versículo 19. Encontrou aí? Encontrou, Cláudio, Cristina? Encontrou? Certinho, Evelyn aí? Encontrou? 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz bem assim: não façam o que, amados? Não apaguem o Espírito. A sua tradução diz: não apague, Natália, ou não extingua. Não extinguais o Espírito. Não apagar ou não extinguir. Ou seja, não apagar é não dar ênfase ao Espírito, não permitir que ele o quê? Se mova. Paulo está falando isso para essa igreja tessalônica. Então, ele está falando para que os cristãos em Tessalônica não apagassem o Espírito. Não apagassem o Espírito de que forma? Tanto em sua vida o quê? Devocional, mas também que não apagasse aonde? Na igreja, quando eles o quê? Se reunirem como igreja. Não é verdade? Nós precisamos da liberdade a quem, amados? Ao Espírito Santo, sim ou não? Sim. O Espírito Santo, ele tem que ter liberdade na igreja, tanto na vida individual, como também o quê? De se mover aonde? Na igreja. E nós não podemos encaixar, ou enquadrar, ou engessar e dizer que o Espírito Santo é assim, ou que existe uma ordem. Não. O Espírito Santo, ele tem o que deve ter o quê? Liberdade de se mover, tanto em nossa vida individual, como também quando nos reunimos como igreja. Por isso que ele diz: não apaguem o Espírito. Continuando, ele diz agora: não desprezem o quê? As profecias. Então olhem para cá. Então, se Paulo aqui está colocando, São Francisco, não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias, isso me faz entender que é como se na igreja de Tessalonicenses, quando eles se reuniam, havia um forte mover, e esse forte mover também tinha uma liberação de profecias. Só que havia profecias verdadeiras e profecias o que? Erradas. Os profetas estavam acertando e também o que? Errando. E esse errar e acertar estava criando entre eles o que? Uma confusão. E essa confusão, então, eles estavam talvez chegando a uma conclusão, como um consenso como igreja, que era melhor não ter nada do que ter confusão. Entendeu? É melhor então não ter nada, é melhor não dar tempo para oração, não ficar orando, não ficar estimulando as pessoas profetizarem umas para as outras, é melhor não estimular isso, é melhor fazer só o culto normal, a liturgia, né?
vamos manter só a liturgia e não dar lugar ao quê? Ao Espírito Santo. Você já ouviu pessoas dizendo bem assim: naquela igreja tem muita infantilidade, é muita profecia, tem muita infantilidade. Irmãos, olha, a gente não pode se ater a isso não. O que nós temos que ter é o que Paulo diz aqui. Olha o que ele fala. Ele diz assim: não apague, mas faça o quê? Mas ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Ou seja, outras traduções dizem assim: examine as o quê? As profecias. Diga: eu preciso examinar as profecias. Então, diante de um mover profético na igreja, você não deve se fechar. Fique aberto, o Espírito Santo pode falar comigo. Amém? Agora, quando ele usar alguém para lhe dar uma palavra, uma profecia, você deve ser capaz de julgar aquela profecia. Amém? A palavra não diz que nós temos que julgar o profeta. Nós temos que julgar o quê? A profecia. Porque a profecia pode vir através de um profeta com a vida correta ou através de um profeta com a vida esbagaçada, desmantelada. E sim, pode, pastor? Pode. Deus usou a jumenta de quem? De Balaão. Sim ou não? Balaão estava lá, a jumenta viu o anjo e desviou 3 vezes. E Balaão espancou a jumenta. A jumenta vai e fala: rapaz, eu já fiz isso alguma vez com você? Eu alguma vez já fiz isso com você? E Balaão, E Balaão nem se admirou de falar com a jumenta. Eu ficaria chocado. O quê? Tu fala, desgraçada? Desde quando você fala? Ele nem perguntou isso. E ela falou do passado. Disse: eu alguma outra vez já fiz isso. Quantas vezes eu já não transportei você? Olha, você lembra tudo isso? Ele nem ficou impressionado com a jumenta falar. Ele estava tão chateado que nem se ateve a isso. Ou seja, Deus pode usar até o quê? Uma jumenta. Deus pode usar um desviado como usou para falar comigo e abrir meu coração para me converter. Deus pode usar um pastor em adultério, um crente em adultério, um crente cachaceiro, qualquer pessoa. E o fato dessa pessoa ser usada por Deus não o coloca em um patamar diferente para Deus, não, porque Deus usa. Em Mateus 25, o Senhor disse: em meu nome expulsei demônio, curei os enfermos, fiz tantas coisas. E Ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você foi até usado para fazer, mas você nunca se converteu e não teve um relacionamento comigo. Mas tem pessoas que fazem errado, que se alguém é usado por Deus, a pessoa começa a idolatrar aquela pessoa. Ali é o homem de Deus, minha filha. O quê? Ali Deus fala, ali Deus usa. O quê, minha filha? Ali Deus usa. Não, se não fosse um homem de Deus não usaria, não. Se Deus usou é porque é uma pessoa correta. Se Deus usou é porque é de Deus mesmo. Porque Deus só usa se estiver no altar. Balela. Ser usado por Deus, Deus pode usar mesmo, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Então a palavra não manda você julgar o profeta, certo? Ela manda você julgar o quê? A profecia. Então não importa de quem está vindo, porque o ser humano é assim. Se a palavra está vindo de um homem de Deus, eu recebo sem nem julgar. E se estiver vindo de uma pessoa, de uma fonte duvidosa, aí eu faço o quê? Eu analiso com mais o quê? Cuidado. Então, a palavra falsa pode vir de um homem verdadeiro, assim como a palavra verdadeira pode vir de um homem falso. Você não deve julgar pela pessoa, você deve conhecer a palavra. Aí ele diz bem assim: examine e retenha o que é bom, o que é útil, ou aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Porque a profecia, ela não tem caráter no Novo Testamento para nos guiar.
Porque essa função de guiar o crente é dada a quem? Ao Espírito Santo. A natureza da profecia é confortar, levantar e edificar, mas não é de guiar. Então, como é que você pode julgar uma profecia? Digamos, aqui está o meu filho, noivo de Bruna. Estão orando para casar, está tudo alinhadinho para casar em novembro. Tudo certinho, data, programado, se amando, respeitando, andando na palavra, nos princípios, tudo certinho. Oração, orou, buscou, parar. Aí está Felipe num culto, ou Bruna, aí lá no meio do culto surge um profeta. Eis que eu te digo que esta não é a varoa que eu tenho para ti. Essa não é a varoa. Essa profecia está edificando, testificando ou querendo dirigir a vida dele. Agora, a profecia tem essa natureza, tem esse propósito. Quem é que tem esse propósito? Então, é fácil dele julgar. Ele fala, não é de Deus. Por quê? Porque eu tenho no meu coração que eu vou casar com ela, eu tenho uma palavra que me sustenta para isso. Então, essa profecia não está testificando nada, ela está querendo fazer o quê? Me guiar. Amém? Aí digamos que você é uma pessoa que está trabalhando na sua empresa, passando por uma dificuldade aonde você trabalha. Aí o profeta chega até você e fala, eis que eu te digo, meu servo, que o teu tempo ali acabou, pede as contas e sai. Ele não sabia de nada, e essa é a questão que as pessoas se apegam. Mas foi Deus, porque ele não sabia de nada. Mas existe na Bíblia a atuação de espíritos familiares que operam em pessoas, que sabem tudo da sua vida. O diabo sabe tudo do seu presente e do seu passado, ele só não sabe do futuro. Então ele pode muitas vezes pegar toda a verdade do seu passado, do seu presente, e lançar uma semente mentirosa, e sempre é mentirosa, acerca do seu futuro. Aí, se a profecia está mandando você sair do seu trabalho, ela está confirmando alguma coisa ou ela está guiando você? Guiando. Agora, se você está orando e o Espírito Santo está dentro de você sinalizando que o tempo no seu trabalho acabou e de que você deve sair para abrir o seu negócio, mas você está inseguro, você está orando, o Espírito Santo falando e você com medo, você é inseguro dar esse passo, e aí num culto o Espírito Santo chega através de um vaso e diz assim, eis que eu te digo, o seu tempo no trabalho acabou, é hora de uma nova estação, abra o seu negócio. Essa profecia veio guiar ou veio confirmar o que já estava lá dentro? É de Deus. Ela não veio dirigir, ela veio o quê? Testificar. Estão entendendo? Mas observe como tudo isso vai ser mais fácil você seguir se você conhece o maravilhoso Espírito Santo e sobretudo a sua palavra. E se nós andássemos assim, não existia tantos crentes entrando em barca furada. Eu como pastor, há anos que já vejo isso. De vez em quando chega um abençoado ou outro, pastor, aqui é a minha bênção. Solteiro, solteira, e é mesmo, pastor, minha bênção, aqui minha bênção, olha, é minha bênção, viu, Deus me deu, foi mesmo, foi de Deus, pastor, tá bom, rapaz, acredita, o senhor pode orar, oro, Espírito Santo, confirme, ministra ao coração, eu oro assim, 2 meses depois, 3 meses, cabeça quente, o que foi, pastor? Aquela bênção era um endemoniado. Oxente, como assim? Por quê? Porque agiu pela carência e não guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em todas as áreas da vida. Ele só precisa que você o conheça e seja capaz de perceber a sua voz
a sua direção, as suas impressões. Conheça a palavra de Deus para ser capaz de julgar a palavra. Então, aprofunde cada vez mais o seu relacionamento com Ele. Amém? Diga, eu quero a cada dia mais conhecer o Espírito Santo. Diga, e seguir a sua direção. Tendo um coração, irmãos, nesse lugar de obediência, quando Ele fala com você, você segue sem nenhuma reserva. Amém? Se você o conhece, você vai seguir sem nenhuma reserva. Ele pode dar o passo para uma direção para você, e quanto mais você vai obedecendo nas coisas pequenas, Ele vai confiando decisões com maiores responsabilidades. Então, quanto mais você vai obedecendo nas coisas menores, Ele vai lhe confiando o que? Mais. Amém? Foram abençoados. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu creio que esse é o caminho para onde o Espírito Santo quer nos levar como igreja. Feche os seus olhos. Nós já adoramos, já ministramos antes. E eu só quero agora orar por vocês, para que a revelação dessa palavra cresça no seu coração, para que você possa a cada dia mais desenvolver o seu relacionamento